telespectadores da Rádio TV Menorá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Né? Que o Senhor possa estar abençoando aí a cada um dos ouvintes, aqueles que estão conectados na programação da rádio. E agora, nós, então, em transmissão simultânea, né, para todo o planeta, através da rádio e da TV Menorá. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade, né, pelo quebrantamento necessário para que nós cheguemos até aqui, para que o Espírito Santo de Deus possa ser liberado através de cada um de nós. Nós lembramos a todos os ouvintes que nós aqui nos colocamos como vasos, né? Nós já oramos, nós já clamamos para que não se manifeste vontade da alma ou da carne de roubar a glória do Senhor. Nós já clamamos ao Senhor para que os irmãos que nos assistem sejam ricamente abençoados, edificados, né? E para os que ouvem também através da rádio. Nós realmente, nesse terceiro ano de Quinta ao Vivo, né, sempre é um desafio para nós, para os convidados também, né, para que a gente possa realmente ser útil, né, como cooperador para o Senhor fluir através da vida dos convidados, através de cada um de nós, para que você em casa possa receber um pouco mais, né, da palavra, um pouco mais, através da experiência de cada um. E hoje, presente aqui já no estúdio, né, conosco, a nossa abençoada irmã, né, as irmãs que hoje se encontram aqui, empresárias também, né, no ramo de turismo, viagem de turismo, também patrocinadoras da Rádio Menorá, né, e hoje, como membros do Corpo de Cristo, né, também se colocaram à disposição, negando a vida da alma, a vontade, e até mesmo destinando esse tempo, né, especialmente ao Senhor, para que Deus possa realmente estar abençoando a cada um de nós e você que está em casa. Nós vamos agradecemos, né, pela vida, né, da Ana e da Fernanda, né, da Fernanda Dena Luz, e também, né, a Ana Franceto, que está aqui hoje presente nesse estúdio, nesse bate-papo edificante. Então já vou deixar esse boa tarde aí, né, para a Fernanda inicialmente, e depois um boa tarde aí para a Ana, para realmente começar esse nosso bate-papo. Bom, boa tarde, meu nome é Fernanda. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas pessoas que se dedicaram e nos mostraram a verdade, pelo poder do Espírito Santo, de a gente, de uma forma maravilhosa, ter conhecido aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E é um privilégio estar aqui, porque não é eu, não é a Ana, mas é o Espírito Santo de Deus, a JC é uma prova disso, e que o nosso desejo é que Deus possa estar falando forte ao coração de quem está ouvindo, que possam ser edificados não por nós, mas por aquilo que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. É isso. Amém, glória a Deus. E aí, Ana, como é que está a vida, né? Conta um pouquinho para nós como é que começou, né? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, eu acredito que hoje estar aqui é uma coisa muito especial. Foi Deus que permitiu realmente, porque a gente passou por várias dificuldades até chegar aqui. E eu falar, hoje em dia, é um milagre, porque Jesus está na minha vida. Antigamente, eu não faria isso. Então, eu acho que eu sou prova viva de que Ele tem muitas coisas para a gente e Ele faz a obra dele. E ter a JC também é um milagre de Deus, é a prova de que Ele nunca nos abandona. Hoje eu vejo assim que muita gratidão aqui, né, para ser liberada, né? Sinto assim que existe um amor muito grande, né? E muitos milagres já foram feitos na vida dessas irmãs, né? Muitas histórias, né? Muitos testemunhos, né, a serem liberados. E eu queria que vocês aproveitassem esse momento, né, para estar falando da JC, né, porque a JC é uma empresa de viagens e turismo, né, JC Viagens, né, e que surgiu na vida delas, né, e eu gostaria que vocês falassem, né, sobre como Deus operou, né. Bom, a JC nasceu no maior momento de desespero das nossas vidas, e onde a gente não tinha mais esperança alguma. E aí agora me vem na cabeça aquele versículo da Bíblia que fala que
Abraão creu contra toda esperança, né? E por isso que ele foi ter o filho dele. A JC foi no momento que eu estava com depressão, a Ana também. Mas não é uma depressãozinha. A gente ficou, eu no último grau de depressão e a Ana automaticamente foi acontecendo também coisas que o Espírito Santo estava agindo, na verdade, na nossa vida. E a gente não tinha para onde ir e o que fazer. Nós trabalhávamos antigamente com turismo, mas Deus arrancou a gente de lá de uma maneira não muito agradável, com problema psicológico e todos os familiares e todos o que vocês possam imaginar. Mas aí passamos o Natal juntas com meus pais. E no dia 27 de dezembro de 2007, a gente mandou um e-mail para Deus, jcviagens@gmail.com. Foi assim: Senhor, a gente não tem mais para onde ir, então agora vai para a tua honra e para a tua glória, que tu faça o que tu quiser nas nossas vidas. E a gente mandou e-mail, começamos a chorar. E aí eu liguei para os meus pais seguidamente, pedi para que eles passassem um ano novo com a gente, porque a gente não tinha condição nenhuma de estar sozinha. Morávamos juntos na época. Só para entender um pouco o contexto, a gente trabalhava numa empresa de turismo, a Ana faz a parte operacional e eu a parte comercial. E eu já tinha saído desde setembro, né? Final de setembro, início de outubro. E eu estava trabalhando de freelancer, mas não era nada certo, assim, era totalmente o salário incerto, não dava para se manter. Mas, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. E depois que a gente mandou esse e-mail, no dia 27, a gente começou a chorar, se abraçamos. E, assim, a gente creu mesmo. E no dia 28 de dezembro, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nem a Ana, entrou em contato pelo meu celular e disse: olha, eu sei que você trabalha com turismo e eu gostaria de levar os meus pais para a Alemanha, meu pai e um amigo dele. Para resumir a história, essa pessoa comprou todo o pacote com a gente. Um dia depois que a gente tinha mandado o e-mail para Deus, ela nunca me viu, nem eu nunca vi. Eu mandei tudo para ela por e-mail, ela depositou um valor de quase R$9.000 na minha conta de pessoa física, porque eu nem tinha empresa registrada. E aquilo foi Deus escrevendo no céu que o negócio era para a honra e glória dele e que ia dar certo. Aí passamos o Réveillon com os meus pais e no dia 7 de janeiro, né, Ana? A gente, com a cara e a coragem, Jesus do nosso lado, viemos para São Paulo visitar uma empresa que chama General Motors. Tinha um meu irmão que trabalhava lá, que só disse: olha, minha irmã trabalha com turismo e ela não pode vir aqui para apresentar a empresa? E eu cheguei lá, eu e a Ana, não sabíamos nem como chegar lá e a gente se sentia movida pelo Espírito mesmo. Quando a gente entrou lá, eu nervosa para a reunião, a Ana também, mas aí a gente via que quem estava fazendo era Jesus. E antes de entrar, eu me lembro daquele versículo, a gente se olhou e a gente falou: lembra do versículo? Acho que tu pode falar. Queria aproveitar agora para a Ana poder, né, tá compartilhando esse versículo, né, e também falando um pouquinho desse primeiro momento, né, para a gente falar um pouquinho de novo. Pode pegar o microfone para que a gente possa realmente passar para o ouvinte como é que é essa história do e-mail, né? Vocês oraram, né, e aquilo realmente foi um ato de fé, né? E porque às vezes as pessoas acham que tudo é muito difícil, né? Outro dia as pessoas me falaram que em filme acontecem muitas coisas, né? Mas que na vida real é difícil. E na verdade, para Deus nada é impossível. Amém? Fica à vontade. Bom, então a gente entrou nessa empresa com um versículo que é: onde você colocar a planta dos teus pés, ali tu serás abençoado. E a gente foi sem ter CNPJ, sem ter empresa registrada, simplesmente com um cartãozinho que constava os nossos contatos, com e-mail gratuito, que era o gmail.com. E a gente chegou nessa empresa com o diretor de compras, tendo uma reunião, e a gente simplesmente falou: olha, o que a gente tem para oferecer é o nosso trabalho,
e passar o nosso conhecimento para vocês. Tipo, conhecimento de viagem, que a gente tem experiência, que eu trabalho com turismo há 10 anos, então é isso que a gente tem para oferecer para vocês. E Aí começou. Exatamente. Miraculosamente, milagre de Deus, a coisa começou. Né? Começou. E aí eles começaram a mandar e-mails e tal, procurar nossos serviços, só que a gente não tinha muita estrutura. E foi passando o tempo, a gente precisou registrar a empresa. E porque um dia a secretária ligou e disse assim, olha, a gente não vai mais pagar no cartão de crédito, a gente quer faturar. E eu e a Fernanda, a gente se olhou e disse, o que é isso? O que é faturar? E aí a gente se informou, claro, e a gente falou com o contador e ele disse, não, agora vocês vão ter que realmente abrir a empresa, registrar, ter CNPJ, enfim. E aí a história começou. Além dessa empresa, a gente atende outras empresas hoje em dia, mas a gente nunca teve propaganda de marketing, de divulgação da nossa empresa. Agora estou investindo no reino, né? Exatamente. Rádio Menorá. Né? Mas a propaganda foi de boca a boca. Então, a gente foi prestando serviço e as pessoas, secretárias, se comunicavam, saíam dessa empresa, iam para outra, levavam os nossos nomes, nossos contatos. E a coisa foi acontecendo. Glória a Deus. Mas assim, Ana, ainda queria saber... todo esse milagre, tudo isso, esse arranjo, todo esse negócio que Deus proporcionou para vocês, enfim, né, se sustentarem, né, terem recursos. Né. O que isso para ti, né, inicialmente, depois a Fernanda, como é que foi para tua vida? O que representou todo esse mover de Deus para teu crescimento? Divisor de águas. A vida com Cristo é um divisor de águas. Eu sou prova viva, acho que todo mundo que conhece Jesus e tal, enfim, mas o que ele tem feito, assim, é incrível, porque, como eu já falei, eu passei por momentos muito difíceis e estar aqui hoje é uma prova de que vale a pena. Vale a pena estar com Cristo, vale a pena buscar, vale a pena servir ao reino dele. E é isso. Realmente foi decisivo assim para sair daquele momento de depressão, né, para como é que era a Ana antes e depois de Jesus? Bom, a Ana era uma pessoa fechada. Ana, vou me emocionar. Pode chorar, não tem problema, fica à vontade. O Quinta é ao vivo, né, para todo o planeta, até porque tem muitas pessoas com dificuldades hoje, Ana. Tem pessoas hoje que são extremamente fechadas, né, talvez como era a Ana antes de Jesus. E agora a Ana com Jesus e com fé, né? E isso serve para ajudar as pessoas, né, para poder realmente trazer, né, as pessoas, os convidados aqui, para que as pessoas possam ser edificadas com testemunho. Então, eu era bastante bloqueada, né? Como o meu querido e amado Edson, lá de Florianópolis. Gostaria de mandar um abraço para ele agora. Presbítero lá, o pastor Edson. Que nunca desistiu da gente. E ele teve um dia no nosso apartamento, onde a gente tinha empresa. E, por coisa de Deus, arranjo de Deus mesmo, ele viu a mãe da Fernanda lendo um livro evangélico e ele perguntou se a gente cria em Jesus. E eles começaram a trocar experiências. E ele falou, olha, eu sou de uma empresa chamada Igreja do Senhor Jesus, e a gente compartilha e lê a Bíblia, faz estudo em casa, né? Grupo familiar, e eu gostaria, e tal, se vocês toparem. Então, ele começou a trazer a palavra para a gente, investir nas nossas vidas. E, nessa época, a gente estava começando a empresa e tinha muitas lutas, né? Porque a gente tinha uma coisa meio incerta, assim, a gente não sabia, a gente cria naquilo, né? Tinha fé, mas tinha alguns desafios para a gente. E eu e a Fernanda, a gente tem temperamentos muito diferentes. Então, eu era uma pessoa mais fechada, não conseguia falar. Eu não conseguia falar.
Eu nunca me imaginei numa situação como essa hoje. Nem com cliente. Desculpa. Nem com cliente, era muito difícil para mim. E O que era difícil para ti? falar. Simplesmente falar. Cumprimentar as pessoas. Eu sempre fui muito tímida. Autoestima baixa, exatamente. Jesus resgatou tudo isso. Então, esse processo também não foi fácil, porque eu tive que abrir mão de muitas coisas, tipo, da minha vontade, de desejos, de coisas almáticas mesmo. Porque o processo de mudança é muito difícil. Você tem que estar disposto e crer que Deus realmente Ele faz. E esse processo é dolorido porque se transformar naquilo que Jesus prega na palavra, ou você tentar ser parecido com aquilo, deixando de lado os teus desejos, as tuas vontades, é muito difícil. O que foi mais difícil para ti? Eu acho que o processo de que hoje está sendo difícil para mim, servir a Deus. Tipo, eu tenho um chamado, eu tenho buscado isso, e eu tenho visto que Deus tem me colocado várias situações para que eu leve a palavra, para que eu ajude, para que eu sirva o reino. E para Ele cure, né? Para que Ele te cure, né? Exatamente, para que Ele faça todo esse processo de cura. E isso tem sido hoje mais difícil para mim. Romper essa barreira, essa muralha de que eu preciso ir e que Deus vai me abençoar. Eu sei o caminho, mas esse caminho ele é difícil para mim. O que está sendo mais difícil? Acho que abrir mão das minhas vontades e talvez... Como é que é abrir mão das vontades, né? Hoje eu tive uma experiência muito engraçada com Deus de manhã, quando eu estava fazendo meu devocional. E assim, eu sempre oro antes de colocar o Nutrivídeo. E eu coloquei o Nutrivídeo e assim, Senhor, que mensagem eu vou ver? Amém. E ele falou assim, eu escutei uma voz, né? Número 3. Aí tá, coloquei mensagem número 3, mas a número 3 eu já vi. Aí, não, mas é a número 3. Mas eu falei, não vou ver a número 3 de novo. Peguei e coloquei uma outra mensagem. Aí aquilo começou, eu comecei a ver outra mensagem, aquilo começou a me incomodar. Me incomodar não era para eu ver aquilo naquele momento, era para eu ver a mensagem número 3. Então, tá, Senhor. Então, vamos lá, vou ver a mensagem número 3. E falava sobre isso. Sobre romper essa barreira, sobre que eu tinha que ouvir isso, né? Romper essa muralha que está na minha frente e que Deus me prova que eu sou capaz e Ele está comigo. Então Deus sabe de todas as coisas, né? Amém. Fernanda, e esse processo todo, né? Que relatou do momento de depressão e hoje muitas pessoas, né? Sofrem, né? Com isso. E também a questão do temperamento, né? De vocês duas diferentes, as duas num momento difícil na vida. Como é que foi esse começo? Foi bem difícil, bem difícil. Nós duas totalmente diferentes, nós brigávamos muito. Porque, na verdade, era a alma, né? Não era nada de Jesus no meio daquilo tudo. Porque era um desespero muito grande, mesmo com a empresa nascendo, mas devagarinho, por isso que eu falo assim, da importância do grupo familiar, desse contato com o Nutrivídeo, né? É fundamental. E assim, eu louvo a Deus pela vida do Edson e agora pela tua vida, né? Porque nunca desistiu de nós. O Edson, ele ficou 5 anos investido na nossa vida. E no início era uma pessoa totalmente desequilibrada. Eu falava demais, ainda falo hoje, mas assim, hoje eu sinto assim que Deus tem tranquilizado meu coração. Ele acabou com essa ansiedade louca que eu vivia de ter que ser, de ter que fazer. Eu não tenho que ser nada, eu não tenho que fazer nada, porque Deus é quem faz no tempo dele. Então, hoje eu consigo enxergar isso, mas o começo realmente foi muito difícil. Só que quando a gente começou a deixar o Espírito Santo agir,
Eu gosto muito daquela música que fala de desvenda os meus olhos, desvenda, Senhor. E quando a gente pede de coração, Deus vai e faz, Ele muda a história. Eu estava num grau alto de depressão, mesmo abrindo a empresa, eu não sabia nada. Até hoje eu vou dizer, eu não sei nada. Eu sei muito pouco de administração, mas quem administra e quem faz e quem sustenta é o Senhor, não sou eu, não é a Ana. E foi difícil, mas valeu a pena, vale a pena. E eu acho assim muito importante o nosso grupo familiar, muito importante, porque ali que tu é exposta, sabe? Diante de Deus, diante das tuas dificuldades. Eu e a Ana, a gente tinha um relacionamento bem difícil, hoje é uma bênção, graças a Deus. E não estou dizendo que a gente não passa ainda por dificuldades, mas a gente se respeita e a gente consegue colocar a coisa para funcionar. A Ana era uma pessoa que tinha autoestima super baixa. Hoje é ela que atende a maioria dos clientes, eu faço só uma parte interna, sabe? Então, assim, tu vê o Deus agindo, os milagres acontecendo, a JC é um milagre vivo, a minha vida, a vida da Ana. Os pais, né, da Ana, na época, não nos apoiaram. Hoje, eles nem acreditam, eles nos apoiam, eles estão felizes. Então, assim, e hoje a gente não precisa mais da aprovação deles, mas sim a do Senhor. Então, isso também é uma coisa bem marcante na nossa vida, na minha vida, principalmente, porque tudo eu buscava orientação nos pais. E a Bíblia fala que é para a gente honrar pai e mãe, mas que a gente tem que obedecer a Deus, né? E, às vezes, a obediência a Deus não vai de encontro àquilo que os nossos pais falam. Isso não quer dizer que a gente tem que desrespeitá-los, né? Mas é Deus quem cuida da JC, quem cuida da nossa vida. Claro que a gente tem problema, como todo mundo tem, mas a gente é um milagre ambulante. A JC é um milagre. Ela é JC justamente porque significa Jesus Cristo, porque a gente não tinha para onde ir. Esse nome realmente tem poder. E o que eu peço assim é misericórdia para Deus, para que a gente continue em frente, para que não exista ego dentro da empresa, porque a gente não sabe administrar, a gente pede para Deus. Gente, é verdade isso que eu estou falando, e o mais incrível é que Deus dá e Deus capacita, porque a gente não tinha condição nenhuma de ter uma empresa, mas Deus deu, e Deus capacitou, e Deus tem ensinado a cada dia. Então a gente às vezes fica se preocupando como que a gente vai fazer, como que as coisas vão acontecer. A gente não precisa se preocupar, porque Deus vai fazendo dia após dia. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo todos os dias e com o tempo. E é assim, eu louvo a Deus pela JC, pelas pessoas que a gente tem conhecido nesse meio tempo, pela nossa mudança para São Paulo também, que foi um milagre de Deus. Tudo foi, desde a escolha do apartamento até onde a gente gostaria de morar. A gente vinha para cá visitar os clientes e a gente gostaria de morar exatamente nessa área onde a gente mora hoje, mas a gente achava humanamente impossível e realmente, humanamente, financeiramente falando, seria impossível. E Deus vai lá e dá muito melhor daquilo que a gente imagina e do que a gente merece. E mais, Ele te conduz, Ele te mostra. E a gente foi extremamente abençoado, assim, não só financeiramente falando, mas em todo o resto, de gostar da cidade, de se sentir bem, e de que no momento é aqui que Deus nos quer, até para fazer a obra dele. A gente sabe que tem esse chamado, e a gente precisa ir e fazer a nossa parte, mas que é aqui que a coisa vai começar, sabe? Então é muito... E eu vejo assim que entre vocês, imagina, começando um negócio novo, né? Depois, cidade diferente, dificuldade em poder fazer as coisas, né? Em buscar os recursos sem saber como fazer. Vocês já tinham trabalhado numa agência de viagem, mas nada. Não sabiam como nada. Administrar, como fazer, não sabiam nada, só executavam algumas tarefas, né? Exatamente. E aí eu pergunto assim, com todas as dificuldades, né, necessárias aí, enfim, operacionais, enfim, de conhecimento que lhe faltava, né, faltavam para vocês. Como é que foi possível, com o temperamento de vocês tão diferente, né, e que nem tu disseste que vocês tinham dificuldade, vocês discutiam,
o que mudou e como é que mudou isso? Eu acho que foi basicamente intimidade com Deus. Foi isso que mudou o meu jeito de ser, o jeito da Ana de ser. O abrir mão de ter razão e de estar certo, sabe? Porque eu tinha muito isso, assim, porque ela era minha chefe onde a gente trabalhava antigamente. E eu era subordinada dela. Então, e ela tem um temperamento mais forte do que o meu, ela é mais brava, então ela brigava, assim. Aí, quando eu virei a chefe dela, entre aspas, eu brigava com ela, assim, não, tu vai me respeitar, tem que ser do meu jeito. E aí o Espírito foi mostrando que não tem que ser do meu jeito, e que é sem palavras, né? Mas foi intimidade com Deus, foi investindo tempo, né, com Deus. Eu também buscava muita profecia. Hoje em dia Deus fala direto comigo, né? E Deus vai mudando o nosso temperamento. Tem gente que fala, a essência nunca muda, uma pessoa nunca muda. As pessoas não me reconhecem mais. E Deus, amém por isso, sabe? Eu também me sinto mais calma, mais tranquila. Eu não me preocupo muito com a minha vida, por mais incrível que pareça, porque eu sei que Deus é quem cuida e Ele é quem faz. Então, é basicamente isso. Eu acho que a intimidade com Deus foi nos ajudando a ter um relacionamento saudável. E aquilo que a gente imaginava tem uma coisa bem importante que eu gostaria de compartilhar, que é importante aos olhos dos homens, talvez, mas hoje ela já tem a parte dela na empresa, que é uma coisa que a gente sempre falou de fazer, né, e tal, e parecia que isso não ia acontecer muito rápido, e por alguns momentos eu comecei a pensar, mas agora ela vai ter essa parte na empresa e vai começar a ter aquele gênio, coisa do inimigo, né? Porque, na verdade, Satanás ele vem para quê? Roubar, matar e destruir toda a tua paz. E aí eu falei, não, Senhor, a gente vai fazer aquilo que tu tem feito, tu está mostrando que é para fazer, vamos fazer. E foi de paz, tem sido muito legal ver, assim, a minha sócia, né, mais do que nunca hoje, assim, mas o dono é Jesus. Então, nós duas trabalhando para a JC, e a JC tem sonhos que estão no nosso coração e que Deus confirme isso. Então, assim, é uma bênção, mas o que mudou, a gente só veio para São Paulo porque foi Deus que nos trouxe, né? Um dia a gente vai ter a oportunidade de contar como foi a nossa vinda também, porque é muito interessante de ver o cuidado de Deus, e mesmo numa cidade grande, que a gente não conhece nada, então eu fiquei praticamente 1 ano sem andar de carro direito, agora eu começo a me localizar melhor, e eu já me sinto, parece que eu moro aqui faz um tempão. Então, quando Deus te manda para qualquer lugar fazer a vontade dele, é o melhor lugar desse mundo. Isso aí também, né, através desse teu testemunho, né, e da Ana também, né, como é necessário o quebrantamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que, né, vai ser tudo redondinho, vai ser tudo certinho, do início, meio e fim, né? E na verdade hoje estamos trazendo uma história inicialmente triste, né, e com uma grande vitória, né, com Cristo Jesus, né? Amém. E gostaria que vocês compartilhassem sobre esse momento de vitória, né? Como é que hoje vocês vivem, lidam com a palavra, como é que, o que mudou na vida de vocês, no dia a dia de vocês, né? De que forma Deus tem operado, né? Vocês usam a Bíblia diariamente? Como é que é? Olha, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que diariamente, mas a gente tenta. Mas eu vejo assim que quando a gente se afasta, fica 2, 3 dias sem ler a Bíblia, o Espírito Santo te cutuca. Não é nem mais tu, né? Que antes era uma obrigação de tu pegar a Bíblia, hoje não é mais. É um prazer. Então, Deus começa a colocar alguns problemas na empresa de decisões básicas. E a gente pega a Bíblia, ora e pede direção para Deus, e as coisas simplesmente acontecem. A gente já foi muito humilhada por clientes, porque a gente trabalha com corporativo, né? Então, existem alguns executivos um pouco mais soberbos, sei lá, não sei essa palavra que se usa, mas
amém, tadinho deles, e amém por eles, porque eles é que nos sustentam, né? Tem que orar por eles, exatamente. Mas existem momentos que a gente é muito humilhada, porque eles ligam xingando e não sei o quê. E eu era uma pessoa que não levava desaforo para casa. E hoje o cara me xinga no telefone, mas ele fala de tudo, porque o voo atrasou, é culpa minha, essas coisas assim. E eu falo, ok, meu senhor, me desculpa, o que eu posso fazer para te ajudar? É esse momento de vida que a gente vive. Como que eu nunca ia conseguir fazer isso? A Ana também não, né? Porque ela ia desligar o telefone na cara do cara, o que muitas pessoas fazem. Porque eles realmente nos desrespeitam. Mas esse momento que a gente vive é que não é por mim, não é. E aí quando tu começa a olhar o que o outro faz, que te magoa, e tu começa a ver que não é ele, mas é o que está nele, muda completamente. E aí e a palavra branda acalma o furor. Então eu respondo, tento ser o mais doce possível. E na nossa própria relação também é assim, quando uma está mais agressiva, a outra... Então a gente aprendeu a viver assim mais em paz. Mas isso tudo acontece porque é o Senhor que está cuidando de nós. Então esse é o maior momento assim de tranquilidade, né? Glória a Deus, nesse momento aí. Eu queria ouvir um pouquinho assim da Ana, né? Porque a Ana falou do Nutrivídeo, né? Uhum. Falou das primícias, né? De buscar o Senhor. Como é que está sendo essa intimidade, né? Porque a Fernanda também falou da intimidade de vocês hoje. Claro que uma coisa pessoal, né? Cada uma com Deus, né? Mas eu vejo assim, como é que está sendo esse momento de intimidade com Deus? Às vezes, óbvio, né? Ele fala algumas coisas que eu não quero ouvir, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que obedecer. A partir do momento que eu abro mão daquilo, a coisa se torna mais fácil. E ele te direciona, ele te dá os caminhos. E eu acho que também esse negócio das primícias, assim, não vou ser hipócrita aqui também e dizer... Às vezes não tenho vontade, não estou com vontade, levantei num dia que eu não estou legal, mas a importância de tu pegar... Hoje, por exemplo, você teve uma experiência muito... tipo, abrir... Tá, vou fazer isso, não estou querendo fazer, mas eu vou fazer. Amém. É dar essa oportunidade, né, para Deus falar conosco, né? Exatamente. Porque hoje a gente fala sobre isso também, porque sabe, né, da intimidade que vocês têm com a palavra, né, de você estar buscando, né, se não é a Bíblia todos os dias, é um CD, é um DVD, é a rádio, é conectado, enfim. Então, todos os dias vocês têm contato com a palavra, né? E eu, como compartilho com vocês e congrego no grupo familiar lá com vocês, toda segunda-feira, né, eu tenho tido realmente essa experiência com Deus, né, com vocês, de nós juntos, né, estarmos sendo edificados, né. Essa edificação ela é para todos, né, que se colocam à disposição e que abrem também a porta da casa, né. Vou falar no grupo familiar aqui. Então hoje é um local, né, também onde tem a empresa e também tem um grupo familiar, né? Então é fantástico assim, as experiências que nós temos lá, né, toda segunda-feira. Então, é 1h30 que Deus tem dentro, né, da semana, quer dizer, é muito pouco. Né, como é importante a gente fazer esse mover, que é uma direção do Senhor, né, de cada casa, uma igreja, né, para que a gente possa realmente abrir a porta. É um momento de extremo crescimento, é muito grande o crescimento em vida que o Senhor nos dá através do grupo familiar, né, através do compartilhar, através da palavra, né. Então, gostaria que falasse um pouquinho, né, sobre tu e a Fernanda, assim, como é que está sendo essa experiência com o grupo, né, da tua parte, né, a Fernanda já falou, queria que tu falasse assim um pouquinho do teu crescimento, né, de como era, aí se envolveu com Jesus e as experiências que Deus está te dando no grupo. Como era, assim... São várias experiências. Várias. Mas hoje, assim, eu sinto que Deus tem me chamado bastante. E
E assim, eu tenho que obedecer, na verdade. Como a gente compartilhou segunda-feira. E, tipo, o nosso amadurecimento espiritual, essa coisa que Deus tem trabalhado na gente, tudo isso, e que agora a gente está sendo preparada para compartilhar com os irmãos isso. E como discípulos de Jesus, né? Exato. Os discípulos de Jesus. E Jesus, ele preparou seus discípulos que o seguiram, né? E cooperaram com o Senhor. Cooperaram com o Senhor, né? Levando a palavra, praticando o ID, né? E é bem interessante porque essas pessoas querem ter experiências com Deus, né? E hoje, o fato até, né, dessa ocasião de nós estarmos aqui, né, é uma experiência, né? E essa experiência é que dá o crescimento, é que corta, né, em cada um de nós e que também proporciona, né, crescimento também para as pessoas que têm dificuldade, que são tímidas ou que estão por um momento difícil de depressão, né, que estão desanimadas, que estão achando que eu leio a palavra, mas não adianta mais nada, né? Então, deixo aberto aí para a Fernanda falar. Nossa, uma coisa que me marcou muito eu também achei que não adiantava mais, que eu tinha que parar de ir para a igreja, ou que eu tinha que, não de ir para a igreja, mas de ler a Bíblia e tal. Mas eu acho que a gente tem que se olhar com misericórdia, um momento de dor que a gente está passando. É muito importante tu te olhar com misericórdia e ver que Deus também te olha com misericórdia. E quando tu está no fundo do poço, Ele está contigo, né? E que no fundo do poço também tem mola por causa dele. Eu me curei não por causa de remédio, não por causa de psicoterapeuta, eu me curei por causa de Jesus. E as pessoas nem acreditam que eu já tive uma depressão do jeito que eu tive, que tudo que aconteceu. E se fosse para viver tudo que eu estou vivendo hoje, ter passado tudo que eu passei, porque foram 5 anos de muita dor, eu teria passado tudo de novo para conseguir entender esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, essa necessidade que eu tenho de Deus. E se for para viver sem Jesus, eu prefiro que Ele me leve. Isso não é hipocrisia, é verdade. Não tem como, né? Viver sem Jesus. E vale a pena, e vale a pena, assim. Então, não desiste, não para de lutar, porque Deus está contigo todo o tempo. Porque muitas vezes a gente se sente sozinho, mas é porque a gente está longe dele, na verdade, né? Quando tu começa e o deserto, o tempo de dor, ele te faz crescer muito, te faz entender que tu não sabe nada e que Ele é que cuida de ti. Tem pessoas que não precisam passar por tanto sofrimento para enxergar, né? Eu sou uma que preciso. Então, cada um está no momento que Deus quer, Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender isso, que você está se sentindo num momento difícil, você acha que o seu problema é maior que o meu, que o nosso, enfim. Né? Talvez é o momento que você está vivendo necessário, desde que a gente possa olhar para Cristo, para Jesus e ver, pedir para Ele te dar paz e graça nesse momento, para que realmente as coisas aconteçam como Deus quer, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, que mudou muito a minha vida, foi... eu lia muito Jó. Eu abri a Bíblia e caí em Jó. E Jó, eu me identificava com Jó. Eu não foi os meus bens não foram queimados mesmo, porque eu nem tenho tanta coisa. Mas eu me sentia muito parecida com Jó, assim. E Jó, ele tinha pena de si mesmo. E eu era igualzinha. Eu morria de dó de mim. É porque eu sou uma coitada, porque como é que isso foi acontecer, não sei o que, não sei o que. E tem um versículo, não sei exatamente a partir de qual capítulo, que ele para de murmurar e ele começa a agradecer. E quando ele começa a agradecer, Deus começa a mudar a história da vida dele. Olha, gente, eu não sofri igual Jó, graças a Deus, mas eu sofri bastante. Mas quando eu parei de murmurar e comecei a agradecer por tudo aquilo que estava acontecendo comigo, miraculosamente, as coisas começaram a acontecer. Tanto com a empresa, quanto na minha vida pessoal, todos os sentidos. Então, parar de murmurar, palavra é poder, cuidar com aquilo que a gente fala, porque eu sou uma retardada, porque na minha vida nada dá certo. Palavra é poder, então cuidar com aquilo que a gente fala
e parar de murmurar. Começar a falar a palavra de Deus, né? Oh, glória! Agradecer, né? A Amém. partir do 40, lá do capítulo 40. 39, 40, eu acho que que né? começa a mudar a vida de Jó. E aí depois são só 2 ou 3 capítulos ali que realmente o Senhor daí, né? A partir da mudança de atitude de Jó, com tudo que ele passou, então o Senhor começa a multiplicar, né, tudo aquilo que tinha tirado. Então, louvado seja o nome do Senhor, né, por esse compartilhar aqui. Então, a Ana quer compartilhar uma palavra conosco. A gente estava falando sobre servir a Deus, né, sobre abrir o nosso coração sobre isso. E eu tenho aqui 2 Coríntios 9, o versículo 6 e 7. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza. Ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. É uma bênção, né? Que coisa, né? O Senhor poder falar conosco hoje, né? Sobre nós semearmos, né? É claro que às vezes as pessoas semeiam ou não semeiam e querem colher, né? Então eu vejo assim que a gente compartilhar com os irmãos, né, com as irmãs, que na palavra diz várias coisas, né? Que nós nascemos em pecado, de que nós somos servos inúteis, né? De que nós não somos dignos de nada, né? De que nós devemos obedecer, né? E que nós devemos tomar posse daquela palavra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas para que o Senhor seja o teu pastor e o meu pastor, né? Nós precisamos sermos o quê? Ovelhas, né? Então a gente, para que realmente não nos falte nada, nós precisamos que o Senhor seja, né, o nosso pastor e que nós sejamos ovelhas, né? Então, servos, né, obedientes, que seguem e obedecem, né? A ovelha não murmura, a ovelha não questiona, e hoje a irmã, né, as irmãs aqui hoje trouxeram testemunhos sobre murmuração, sobre reclamação, né, sobre contenda, né, e que nada disso edificou, nada disso levou ao crescimento, né. Também hoje o Senhor nos trouxe nesse programa sobre o serviço, né, sobre o doar-se, né, sobre a experiência que o Senhor dá, né, até no fato de elas estarem aqui hoje, né, no Quinta ao Vivo, né, como convidadas aqui, participando. Isso dá já um gostinho também para elas do serviço, né, como ao vivo poder participar de um bate-papo edificante, de um programa, enfim, né, nesse formato que o Senhor criou, para que a gente possa, né, nesse 3º ano já, né, de Quinta ao Vivo, a gente poder trazer, compartilhar de palavra, assuntos específicos, tirar dúvidas, enfim, né, foram inúmeros testemunhos e programas que hoje você pode assistir através do Série Pomba, né? O Série Pomba, então, tem em áudio e vídeo, aí você pode estar assistindo através da TV Menorá, esses riquíssimos programas já com inúmeros convidados, né? Inúmeros presbíteros, pastores, irmãos, missionários, enfim. Foram inúmeros convidados, empresários de vários segmentos, psicólogos, enfim, advogados. Foram várias pessoas entrevistadas, né, nesse 3º ano já de Quinta ao Vivo. E por isso glorifico o nome do Senhor, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, também sendo cortado primeiramente em nós aqui, né. E graças a Deus hoje existe mais um veículo, né, mais um meio, né, de edificação, né. Se não fosse a internet, se não fosse a TV Menorá, né,
Se não fosse também a vida das irmãs, hoje talvez elas, né, não tivessem aqui. Graças a Deus tudo isso, né? Porque Jesus nos escolheu, deu experiência e oportunidade para elas, assim como para nós. E hoje a gente tem que realmente se alegrar, né, e glorificar o nome do Senhor por tudo, né? E nessa palavra o Senhor nos traz de que quanto mais a gente plantar, mais a gente semear, né, mais a gente vai colher. Isso é lei espiritual e aos teus olhos. Se você plantar 10 sementes, você vai colher, né? 10 arvorezinhas, né? 10 mudinhas, enfim. E de 10 vão dar frutos, né? Em nome de Jesus. Não tem como você plantar 10 e colher 12. Né? Então, para você colher 12, você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que se doar mais, você vai ter que se envolver mais, né? E é claro que existe o dízimo, né? Que Jesus veio para cumprir a lei, não para revogar. Então, é uma lei espiritual o dizimar a 10ª parte de Deus, né? Um assunto polêmico, de muita discussão, muito questionamento, né? Pela carne, pela alma, né? Mas é uma verdade, né? Que tem que ser falada, né? Sem hipocrisia. Existe a 10ª parte que é de Deus. E Deus disse lá em Malaquias 3, nós devemos até provar, né? Provar a Deus se Ele não vai abrir todas as janelas do céu e com bênção sem medida, né? Então está lá em Malaquias 3, para você meditar também. Mas isso tudo vem, né, a testificar de que nós precisamos se envolver, né? Porque até para eu colher 10, eu preciso plantar 10, né? 10 sementes precisam ser plantadas. Então isso exige um esforço. Eu não posso ficar sentado na minha cadeira imaginando que 10 sementes estão sendo plantadas, né? E aí eu vou me concentrar agora e as sementes vão flutuar e vou cavocar a terra automaticamente. Não, a gente precisa ter esse envolvimento. E esse envolvimento, né, envolve o teu querer, né? E hoje a gente tem aqui o testemunho dessas duas irmãs que tiveram oportunidade, passaram por dificuldades, chegaram no fundo do poço, mas elas quiseram, né? Então, quando a gente pede para Deus, né, algo que seja do interesse dele, que é a tua edificação, com certeza, né, e a minha edificação, Deus vai atender. Deus vai atender. Então, a gente tem que cuidar do que a gente está pedindo, né? Como é que a gente está pedindo. Será que é do interesse de Deus? Para o crescimento dele? Agora, imagina que o filho que pede para o pai que ama, né? Para que cresça, para que passe por situações, para que ele possa ter experiências, né? Para que ele libere graça especial em momentos difíceis, né? Para que as tribulações passem conforme tem que passar, no tempo que Deus determinar. Eu tenho certeza que Deus vai atender o teu pedido. Então, que nós possamos aí nesse final, né, desse primeiro bloco, nós agora ainda vamos ter o louvor, né, e também depois a mensagem apostólica, nesse quinta ao vivo. Nesse primeiro bloco que está encerrando, né, eu agradeço a Deus por tudo que Deus nos trouxe, todas as palavras, né, pelo compartilhar, pelo testemunho das irmãs, né, pela experiência que Deus deu, proporcionando a elas, né, esse crescimento, e que hoje foi testemunhado aqui, né, o poder de Deus, o milagre de Deus, na vida daquele que crê, na vida daquele que se coloca à disposição, né, e sempre atento, né, aos direcionamentos a Deus, né. Como a Ana compartilhou também, quer dizer, foi um momento que Deus nos proveu experiência, um momento, e agora nós precisamos ouvir Deus para ver o que Deus está dirigindo, né, o que eu devo fazer, né, daqui para frente, né, porque o novo homem se renova a cada dia, graças a Deus, né. Então, gostaria, né, de agradecer, deixar aí um minutinho para cada uma para encerramentos. Teria mais uma palavra para compartilhar. Eu queria agradecer muito o Edson, porque eu sei que aqui não é para mérito de pessoa nenhuma e que ele tem o Espírito Santo de Deus e foi através de Deus, mas a disposição do coração dele de nunca ter desistido da gente por 5 anos, e a gente já tinha cancelado o grupo com ele, já tinha mandado ele não ir mais lá em casa,
E Ele nunca desistiu de nós, nunca, né, sempre continuou intercedendo pela gente. E através dele, né, um servo do Senhor, a gente conheceu vocês. Também eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, pelo tempo que vocês gastam e investem com a gente. E que a vontade de Deus seja feita, né? Não sei quando que vai começar, chega a nossa vez de fazer, né? Mas eu sinto que Deus também está nos chamando para isso. Mas eu louvo a Deus por essas pessoas que investem, né, na vida da gente, com oração, com tudo. E o Edson foi uma pessoa assim que eu me espelho nele no sentido de não desistir. Eu dizia cada baboseira, ele aguentou cada coisa. E devido à persistência dele, a gente está aqui, né? Até quando a gente veio embora para São Paulo, ele deu o endereço da igreja. Eu falei, eu não vou nessa igreja. Eu não vou procurar esse povo. E a gente fez um city tour por várias igrejas e o Espírito Santo dizia, é lá que vocês têm que ir. Então, eu acho bem interessante, assim, também tem essa parte dos irmãos, né? Da disposição de cada um. E ele, você agora aí que fica aguentando a gente toda segunda-feira. Mas que Deus abençoe muito e obrigada por tudo. Amém. Bom, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? Por Ele ter proporcionado esse momento. Foi mais uma vitória. E é isso aí, vamos lá. Estamos aí para fazer a obra dEle, fazer a vontade dEle. Amém, glória a Deus. Vamos já deixar aí também um forte abraço a todos os presbíteros aí da Casa de Judá, todos os fiéis irmãos aí que realmente perseveram, né, nesse evangelho do reino, se submetendo, né, aceitando a cruz, né, dia a dia e seguindo a Jesus, né, realmente negando a vontade da alma, né, a todos os missionários, né, os diáconos da Casa do Senhor, todos os obreiros, todos aqueles que lideram grupos familiares, né, todos que servem a Jesus, né, existem inúmeros nomes, né, mas todos são servos, né, e nós sabendo que o Senhor levanta, né, escolhe, né, a todos de várias áreas, né, também o Senhor escolheu esse irmão, né, presbítero, pastor lá de Florianópolis, né, nosso irmão Edson Galber, um empresário, né, do segmento de colchões, da Vitale Colchões, um empresário bem sucedido, né, que tem fielmente servido ao Senhor, né, e que hoje teve aí então, né, frutos, né, dessa fidelidade, né, buscando sempre se prostrar, né, aos pés do Senhor, né, diariamente, para que o Senhor siga, né, e que o Senhor continue, né, abençoando, né, a casa dele, né, sua família e a sua empresa. Em nome de Jesus, que todas as áreas da sua vida, meu irmão querido, né, sejam abençoadas, em nome de Jesus. E são tantos quantos, né, irmãos, né, são tantas histórias, né, nesses 3 anos já de Quinta ao Vivo, que eu pude acompanhar e me recordo assim de vários irmãos, né, irmãos que estavam no Rio Grande do Sul, agora estão no exterior, irmãos que eram do Rio Grande do Sul, que agora estão aqui pelo meio do Brasil, mais para cima, né? Então eu vejo assim como a obra está expandindo, né? Eu tenho certeza que o objetivo, né, de nós estarmos aqui conversando, compartilhando, o propósito do Senhor, né, do grupo familiar, de edificar, de liberar a palavra, enfim, cada caso uma igreja, né? Mas também é de formar, né, discípulos, né, seguidores de Jesus, né? E louvo a Deus pela vida de vocês, pela porta aberta, né, pelo grupo familiar e pela disposição de vocês de servir o Senhor, né? E que sigam em nome de Jesus, que é dia a dia, né? Esse é um combate, o bom combate da fé é diário, né? Ninguém está pronto, né? Se a gente tivesse pronto, a gente já tinha sido arrebatado, né? Então, se a gente está aqui, ainda tem uma longa caminhada pela frente, a gente tem muito para fazer, mas sempre se colocando à disposição, sempre orando, sempre buscando o Senhor, jejuando, montando aquele esquema direcionado, né, pelo Senhor na palavra, né, tudo que a gente tem que fazer, que a gente faça. E o Senhor vai criar os arranjos, né? O Senhor vai colocar as pessoas no nosso caminho, né? O Senhor vai fazer a obra, né? E outro dia nós compartilhávamos que a obra, ela começou lá em Gênesis, né? E ela não vai deixar de acontecer, né? Ou vai ser comigo, né?
ou vai ser semigo. Então, na verdade, se eu não fizer a minha parte, né? Se eu colaborar, tudo bem, ótimo, eu também vou ser abençoado. Mas se eu não colaborar, também Deus vai seguir em frente. Amém. Vai usar outras pessoas. Ele vai fazer a obra, né, de qualquer forma. E essa escolha é nossa. Né? E a nossa escolha é de obedecer, né, servir. Então, o programa foi riquíssimo. Glória a Deus, o Senhor honrou. E agradeço a todos. E que agora você fique ligado aí no louvor e depois na administração apostólica. TV Menorá, operando para você melhorar. Acesse